o presidente do partido para que possa fazer o seu discurso de abertura, ou abrir a sessão. Uma salva de palmas para o presidente do partido. Tá. Queria dizer muito bom dia, mas como houve um pequeno atraso, não sei se isso não será alguma coisa extemporânea, não é? Mas acredito que o Crimildo já justificou o mais do que suficiente sobre as motivações do atraso. E depois, como andava muito nas redes sociais, vi muita gente a dizer assim, mas Ana Mola tem que ganhar a certa autonomia, o Venâncio tem que começar a descentralizar. Então a primeira descentralização que eu fiz hoje é a justificação do atraso. Então eu não preciso mais falar sobre isso. Deu o Crimildo para falar. Segundo, queria agradecer profundamente, dizer que estou verdadeiramente emocionado hoje. De fato, o nosso partido só tem praticamente um mês e nós já fizemos a primeira reunião da Comissão Executiva. Normalmente os outros partidos chamam de Comissão Política, e agora estamos a fazer a nossa primeira reunião do Conselho Nacional, que é a reunião que antecede, digamos, a reunião magna, que é a Convenção Nacional ou Congresso, na terminologia dos outros. E isso enche-nos de muito orgulho e, logicamente, também isso traz muitos desafios. E alguns desafios são os que vocês acompanharam, desafios organizacionais, desafios logísticos, desafios financeiros, que fazem parte, são típicos mesmo de um partido ainda, digamos, muito recentemente constituído. Mas não queria deixar também de pedir uma salva de palmas muito forte, sobretudo para os nossos colegas que vêm de distritos muito recônditos, passaram situações muito difíceis para aqui chegar, as estradas que a gente já os conhece e todas as outras situações difíceis. Portanto, temos colegas que fizeram 24 horas, 48 horas de carro em situações muito complicadas para estar aqui. Então, esses colegas, eu queria pedir uma salva de palmas muito bem forte por esse sacrifício que consentiram. Também queria pedir, nós hoje somos produto também de alguns heróis ainda vivos, outros heróis já tombados, e nós trouxemos para aqui, para essa sala, uma mostra das pessoas que sacrificaram as suas vidas, as suas famílias, para que isso fosse possível. Temos ali a nossa mãe, a nossa mana Glória, vou pedir para se levantar, a Glória Nobre, que ficou 6 meses... eu vou fazer uma pequena descrição sobre ela. Ela foi minha colega durante quase 20 anos, na maior instituição financeira do país. Ela tem, neste momento, 60 anos, é professora universitária e foi uma das trabalhadoras mais exemplares que nós tivemos no sistema financeiro. Portanto, uma pessoa de altíssima credibilidade académica, profissional, social, mas mesmo nessas circunstâncias ela passou 6 meses na cadeia, pura e simplesmente por ter se associado ao projeto Ana Mola. Mas ela já está livre, ela disse que não queria perder tempo e veio logo para a luta, já está montada para entrar no combate. Então, peço uma salva de palmas de novo para ela. Também espero que esteja aqui, pode sentar, Mana Glória. Espero que esteja aqui também também a Vânia Tembe, que é viúva do Mano Chotas. Mano Chotas é um blogueiro muito conhecido que foi assassinado durante o período das manifestações em Ressano Garcia, quando estava a fazer uma cobertura ao vivo da intervenção da polícia, quando estavam a atacar as casas, a disparar gás lacrimogéneo. Então o Mano Chotas estava a fazer uma filmagem ao vivo e foi morto mesmo, e toda a gente assistiu à morte dele ao vivo.
Então está aqui a viúva que a Vânia atende, Vânia está ali, e ela veio aqui como um exemplo, uma amostra daquilo dos inúmeros exemplos, milhares de exemplos de pessoas que perderam, pessoas muito queridas, muito cruciais para as suas vidas, pela causa geral da liberdade dos moçambicanos. Também vou pedir uma salva de palmas bem forte para a Vânia. Também nós temos alguém que perdeu a vida, nós consideramos o primeiro herói do projeto Anamola, no dia 19 de outubro de 2024. Perdeu a vida aquele que era considerado o advogado do povo, o Elvino Dias, foi assassinado na altura que ele estava a preparar a nossa contestação relativamente à fraude eleitoral que tinha ocorrido em 2024. Enquanto ele preparava essa contestação, ele foi assassinado, que lhe colocaram lá 25 balas sobre o corpo. Então nós aqui hoje temos a viúva, a Esmeralda está aqui. Está aqui, está ali ela. Uma salva de palmas bem forte também. Também queria dizer, enquanto a Esmeralda estiver de pé, que nós tínhamos anunciado que vamos ajudar, e eu quero que fique bem claro que vamos ajudar a constituição da Fundação Elvino Dias. E digo ajudar por quê? Porque vamos fazer o melhor de nós, depois da Fundação estar constituída, dessa Fundação, digamos, desmembrar-se do partido, que é para não ficar associada à atividade política, ganhar certa autonomia. E, graças a Deus, dos amigos do Elvino, vários procuradores, não vou os nomear, mas eles estão aqui conosco, podem estar nessa sala. Há procuradores e juízes que assumiram a responsabilidade de materializar o projeto da Fundação. Então nós, o que estamos a fazer apenas a promoção pública da Fundação, mas como ela vai operar no dia a dia, o partido vai se desmembrar para não haver alguma, digamos assim, percepção de que existem intenções políticas ou alguma confluência política com a Fundação. E também reafirmar mais uma vez, em relação às duas irmãs que nós aqui apresentamos, a Vânia, assim como a Esmeralda, o partido Anamola assumiu em público e hoje vai começar o primeiro ato de assumir todas as despesas relativamente aos filhos até o ensino superior. Portanto, esse é um compromisso público. Portanto, hoje vamos ter, não hoje, mas vamos ter, penso que no último dia da nossa reunião, que vai ser segunda-feira, vamos distribuir os primeiros títulos honoríficos, portanto, títulos de alta honra do partido, e as pessoas que eu aqui salientei vão receber esses títulos e também uma carta deste compromisso que estamos aqui a assumir para ficar preto no branco, do que o que nós dissemos tem que ficar um compromisso escrito. Tá. Obrigado, Esmeralda. Por favor, pode sentar. Então, queria também, se vocês permitirem, não podia deixar, espero que não, quando a gente começa a nomear pessoas, o risco depois de criar um pouco de ciúmes e depois de haver alguém que diz que mais esqueceu-se de mim. Nós tínhamos convidado várias personalidades para este evento e que aqueles que não forem nomeados, façam de contas que ao dizer o nome de um também incluiu o dele. Então, nós temos aqui uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ela, que já o conheço, acho que mais ou menos uns 15 anos, que tem sido um amigo, um irmão mais velho, tem sido um precursor em muita coisa. Eu o conheci como uma figura lendária, né? Eu lia as notícias internacionais, eu via a Voz da América e eu ficava ainda miúdo, muito apaixonado pela forma como ele fazia jornalismo, mas hoje também é professor universitário, um dos maiores constitucionalistas angolanos. Mano William Toné vem da Angola diretamente para aqui para assistir a nossa
sessão e também hoje tem um tema, penso que é um dos oradores de hoje. Queria pedir uma salva de palmas bem forte ao Dr. William Toné. Não podia deixar aqui também de salientar uma pessoa que eu já admirava muito, porque eu fui muito apaixonado por literatura e fui muito apaixonado por filosofia, então eu andava a ler quase tudo sobre isso. E então, conheci ela pelos livros em mais ou menos 20 anos, e 25 anos depois ela disse uma coisa, disse-me que admirava muito, então fiquei muito satisfeito. Eu fiquei 25 anos a admirar-te, agora você se apresenta como minha admiradora, então isso é fantástico, né? Ana Mafalda Leite, de Portugal, ela é... Esta senhora, espero não me estar a enganar, Ana, se eu estiver enganado, depois me corrige. Essa senhora, penso que neste momento é das pessoas com melhor conhecimento, a maior especialista em literaturas africanas de língua portuguesa, sobretudo na parte da análise literária, dos estudos literários, e tem muitos livros publicados sobre essas matérias. Quando fui a Portugal, ela deu-me uma mala de alguns livros, que confesso que ainda sou limitada deles, ando muito ocupado, mas é uma das maiores especialistas em literaturas africanas de língua portuguesa. Também queria salientar aqui a presença do secretário político do embaixador da Noruega, que está aqui presente. Não, espero não me estar enganado, é secretário político, não é? Do embaixador da Noruega, que está aqui presente. Ele diz que prefere não se levantar, diz que quer ficar discreto, mas podem bater palmas para ele. Tenho também um amigo de longa data, penso que é um dos jornalistas mais premiados em Moçambique, mais ousados, na altura em que coragem era uma coisa quase um tabu em Moçambique. Ele já escrevia sobre matérias muito delicadas, sobre corrupção, tráfico de drogas, tráfico de armas, questões muito perigosas. Estou a falar dos tempos em que o Carlos Cardoso foi assassinado exatamente por falar dessas matérias. Já havia um jovem que tinha prémios internacionais e nacionais a falar sobre as mesmas coisas. E eu queria uma salva de palmas também para Luís Nhachote. Queria também salientar aqui um jovem que protagonizou, hoje em dia tornou-se um protagonista fundamental da sociedade civil, eu digo não só da sociedade civil, mas também do debate político nacional, da defesa dos direitos humanos. Eu o conheci em outras circunstâncias, nunca pensei que tivesse ganho uma dimensão tão grande. Hoje também, fora das lides formais, é conhecido como o dono da marca Vatagramara. Wilker Dias, uma salva de palmas para Wilker Dias. Está também aqui um jovem influencer, muito conhecido aqui no Moçambique, que é uma figura incontornável para se ler de manhã. Quem quer informar-se sobre os assuntos quentes do país tem que ir à página dele para saber o que ele está a pensar sobre isto. Nádio Taimo. Agora, tem um senhor que é quase o dono de todas as coisas, do ponto de vista intelectual. Ele é digamos, o cérebro do nosso projeto político, do ponto de vista da produção do projeto político, quem coordenou a vasta equipa que fez o nosso manifesto, que confesso que acredito que é o melhor manifesto político dos últimos 50 anos. É orador também aqui hoje, um amigo já de longa data, Roberto Tibana, está aqui. Peço uma salva de palmas já para terminar. Colocar aqui alguém que tenho um carinho muito especial por ele. Talvez ele seja culpado de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Uma delas foi... A minha vida política ganhou uma grande intensidade quando eu conheci aquele que é chamado do pai da democracia moçambicana, que é o Macacho Marceta Afonso Macacho Marceta de Acambe, general de 5 estrelas. Primeira vez que eu falei com este general, eu estava na casa e ainda usei o telefone deste senhor.
e falei por 2 horas. E isso mudou muito a minha vida, porque muito do meu percurso político, digamos, foi determinado e transformado naquele momento. Outras coisas vocês vão conhecer, mas queria uma salva de palmas bem forte para o Salomão Moiana, o mais velho Salomão Moiana. Bom, tem também aqui nesta sala muitas pessoas, muitos influenciadores digitais, pessoas muito importantes na sociedade, são muitos aqui nessa sala, para não nomeá-los, mas vou pedir também a todas essas figuras que têm contribuído bastante para a democracia, para o debate político nacional. Também uma salva de palmas para eles, que eu não os nomeei. Então, mas a maior salva de palmas de todas é para a pessoa que tem tratado do meu cabelo, Francelina Mondlane. Mas não estou a desvalorizar, só estou a ver uma feminista ali a dizer isso. Então, quer reduzir aquela senhora só a tratar o cabelo. A minha esposa é médica, ela é médica, é especializada em oftalmologia, mas acredita que ela largou tudo isso para trás para se juntar a esta luta. Portanto, não é só do cabelo que ela trata, mas também minha conselheira, minha amiga e, sobretudo, a pessoa mais corajosa da minha família é ela. Quando todos estamos com medo, estamos embaixo, estamos a chorar, quem nos levanta é exatamente ela. Então, mais uma salva de palmas para ela também. Ok, nós vamos ter também hoje alguns oradores que vão estar virtualmente. Não sei se estão ligados ao Zoom, não sei se a equipa de produção já as localizou. Estão ligados ao Zoom. Portanto, tenho uma amiga que eu vou aproveitar de desvendar isso. Espero que ela não se sinta mal com este assunto. A primeira vez que eu fiz posso dizer assim, provoquei um dos maiores temas para ser debatido no Parlamento, foi na altura que Moçambique dizia que já estava a começar a ter os dividendos da indústria extrativa. Então saiu uma notícia numa parangona, num dos jornais nacionais, a dizer que Moçambique ia ganhar de mais-valia cerca de 350 milhões de dólares. Acho que era uma operação entre a Eni e a ExxonMobil na altura, venda de ações ou alguma coisa assim parecida. E toda a gente batia palmas e eu fui ter com essa senhora. Ela trabalhava na altura numa organização da sociedade civil muito conhecida e eu dizia que tinha desconfiança que aquele número não estava certo. E ela trabalhava muito na indústria extrativa. Então ficamos 2 dias ali, pegamos a lei, pegamos aquela fórmula do cálculo das mais-valias, ficámos a trabalhar juntos e depois descobrimos que o país, afinal de contas, devia ter recebido 850 milhões de dólares e não 350 milhões de dólares. Então, ela é que me ajudou a fazer essa descoberta. Eu corri para o Parlamento todo satisfeito a dizer que uma grande descoberta que fizemos. Vocês lembram-se daquela passagem do Arquímedes, né? O Arquímedes, né? Do Eureka, portanto, aquela questão dos fluidos e tudo mais. O homem que até levantou nu, começou a correr pela cidade e disse que descobriu. Então, eu estava mais ou menos assim, como o Arquímedes. Então, todo satisfeito porque tínhamos feito uma grande descoberta e quem me tinha ajudado a fazer esse cálculo é uma senhora que vai ser oradora hoje, virtualmente, e espero que possam colocar, chama-se Fátima Mimbir. Não sei se a imagem dela conseguem apanhar no Zoom, se calhar não. Mas se não encontram, mas a salva de palmas pode ser. Porque... também queria uma salva de palmas para uma senhora incansável, uma feminista quase doentia. Há quem diz que o nosso projeto político é mais machista, é mais da direita, não sei o quê, mas pessoas cruciais que, para mim, mudaram a minha vida, nem tem nada a ver com esse tipo de ideologia. O típico que está aqui é uma senhora muito, que eu respeito bastante, que hoje vai ter também a sua intervenção, chama-se Conceição Osório. Peço uma salva de palmas também para ela. E mais uma oradora. Tá bem, aqui está a Conceição Osório. Temos mais uma salva de palmas para a Conceição Osório. Temos hoje também como oradora
uma senhora, espero não me estar a enganar com esta análise, mas eu acredito que deve ser uma das maiores especialistas em estudos africanos, sobretudo a questão da história política africana moderna, com maior enfoque para os países de língua portuguesa. Ela é angolana, portuguesa, não é? Um bocadinho a mistura. Chama-se Paula Cristina Roque. Não sei se conseguiram. Aqui está ela. Tá, essa. Então, era esta. Agora, eu também queria fazer um agradecimento muito especial. Espero que aquela menina que está ali não fique zangada comigo, porque há um conjunto de médicos que se juntaram para solidarizar-se comigo e também para se solidarizarem com pessoas que eram, digamos assim, pessoas que foram feridas durante o período das manifestações e que eram rejeitadas no Sistema Nacional de Saúde. Então esses médicos juntaram-se para ajudar essas pessoas, do espírito humanista. Então a representante desses médicos está aqui, mas eles como andam ocultos, se eu disser quem é, então a seguir o Císio Cerny vai começar a fazer convites para um café para ela. Então vou evitar nomear aqui a ela pessoalmente, mas uma salva de palmas bem fortes para a Associação Médica. Bom, esse era o tema dos agradecimentos e salientar, digamos assim, as pessoas têm contribuído muito, não só para a Anamola, mas também para o país. Mas também foi para mim foi um grande truque, né? Como não tinha muita coisa a discursar, disse, bom, já que tenho mais ou menos 5 minutos, se eu começar a salientar as pessoas, agradecer a isto, agradecer aquilo, o tempo termina, depois digo, por causa do tempo, tenho que me sentar, então eu já não preciso fazer nenhum discurso, então safo-me assim, não é? Mas ok, olha, o que eu posso dizer relativamente ao Conselho Nacional? Bem, primeiro queria em linhas muito gerais, não vou vos fazer para perder muito tempo, quem quiser explorar um bocado a visão, o projeto político, econômico, social da Anamola, eu vi ali que reproduziram os livros do nosso manifesto eleitoral. Como o professor Timana dizia, aquilo não era um manifesto, era um programa de governação. É por isso que, apesar de ter ocorrido o processo eleitoral, ele continua, digamos assim, atual, porque não foi apenas para uma candidatura presidencial, mas foi um projeto, a visão de um programa de governação para os próximos 10, 15 anos do país. Então, basicamente, o nosso programa político do partido está muito inspirado no manifesto que apresentamos no ano passado. Então, para não vos cansar muito, voltar a repetir as mesmas coisas, o livro já está publicado em livro, penso que ali na entrada os livros estão ali, tem feito a exposição deste livro, penso que existe também em algumas bibliotecas nacionais. Mas posso talvez salientar 2 ou 3 aspectos que penso que é o foco daquilo que nós sonhamos para Moçambique, aquilo que nós pretendemos para Moçambique. A primeira coisa é, nós nos identificamos, antes de começarmos a falar de um programa de governação ou um programa político e tocar nos aspectos técnicos da economia, da sociedade, da educação, do turismo, da agricultura, nós achamos que era importante nós definirmos que valores é que nós temos. Porque a nossa crença é de que você nunca pode fazer nenhuma política pública ser bem-sucedida se você, como ser humano, os teus valores como pessoa, como cidadão, forem divergentes da política pública que você defende. Então, isto é uma das razões que, por que razão? Essa é uma das razões, passa a repetição, essa é uma das razões que nós temos ciclicamente em Moçambique, por exemplo, planos de ação de combate à corrupção, planos de ação de combate ao tráfico, mas você vê os números da corrupção, do crime a crescerem. Por quê? Apesar de haver muito investimento, né, normalmente, é por isso que nós também pedimos aqui, agradecemos muito a presença do embaixador da Noruega. Por quê? Porque também acreditamos que depois desta sessão eles vão ver qual é que é a linha de financiamento que existe na Noruega para nós. Então,
Então, quer dizer, para além dos financiamentos que normalmente estão associados a estes programas, né, sempre vem com uma componente financeira, uma componente logística, não sei o quê, que sempre vai crescendo, mas nós notamos que, de forma inversamente proporcional, os números do crime também crescem e a qualidade do crime também cresce, não é? Por que isto acontece? Acontece por uma razão simples, é que quem está a apresentar o programa, ou o plano de ação, o plano estratégico de combate à corrupção, ele próprio é o mais corrupto entre os corruptos. Então é impossível combater a corrupção com o corrupto. É impossível combater o roubo com o roubo. O que vai acontecer é que, se o corrupto está na posição de liderança do combate à corrupção, o mais lógico é que a corrupção a escalada da corrupção vai aumentar. Então, tendo isto como princípio, nós definimos que, olha, nós não podemos nos apresentar em público sem dizer quais são os valores nossos, quais são os princípios inegociáveis do ANAMOL. Então, um dos princípios inegociáveis do ANAMOL é exatamente o princípio da justiça social. Quer dizer, não podemos defender nenhuma política pública, não podemos defender nenhum programa de governação se isso não atravessar ou passar pelo eixo da justiça social. Portanto, se isto não servir para os outros, não servir para a comunidade, então não vai servir para ninguém. Portanto, isto é fundamental para nós, é um dos valores fundamentais da nossa luta. Outra questão também para nós é a questão da ética política, a integridade. Nós definimos isto como um valor central da ANAMOL. Se você não é íntegro, você não vai cumprir nem com a sua palavra, você não vai cumprir com nenhuma promessa, nem eleitoral, nem qualquer outra que você fizer. Então, essas duas são mais ou menos 8 valores que nós temos de princípios, mas eu salientei aqui 2, que achei fundamental, que é a justiça social e a questão da integridade, ou então ética política. Isto é fundamental. Portanto, todos nós estamos aqui, queremos nos apresentar à sociedade com base nestes valores. Depois destes valores é que nós podemos começar a falar de algumas questões técnicas, concretas. E uma delas é o que aqui acabei de dizer, que tem a ver com boa governação. Para haver boa governação, um dos elementos fundamentais é um combate firme, cerrado, inegociável à corrupção. Portanto, a corrupção em Moçambique, segundo um estudo do Banco Africano de Desenvolvimento e de um dos institutos de pesquisa de Moçambique, dizem que desde 1975, da independência nacional até hoje, a corrupção consumiu ou desviou, digamos, do investimento público 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares dava para concluir toda a Estrada Nacional número 1, até de se calhar colocar um comboio de alta velocidade que liga a Ponta Cabo Delgado à Ponta do Ouro. Dava para fazer uma série de diques, pontes, estradas, regadios, escolas, hospitais e por aí fora. Mas isso tudo foi consumido pela corrupção. Portanto, é um assunto sério. Então, se nós não realmente temos um posicionamento muito firme em relação à corrupção, tudo que a gente for a prometer, tudo que nós formos a desenhar para o país, já está, digamos, prejudicado. Outro aspecto extremamente importante, crucial, estou a tocar alguns aspectos pontuais, despartidarização do Estado. Isto é fundamental, não é? Há vários termos, né? Eu lembro-me, já estive numa outra formação política, como não queríamos usar o termo despartidarização, porque achávamos que estava um pouco gasto, então nós usamos o termo apartidarização, mas acaba dando a mesma coisa. Na verdade é retirar influências, a promiscuidade do partido que está a governar ou outros nas instituições públicas. Aquilo que os brasileiros tiveram um termo que eu gostei bastante, achei muito interessante a forma como o Brasil chama isto. Eles dizem que eles querem construir um Estado impessoal, quer dizer, um Estado que não olha para a pessoa, para o partido, quem é e deixa de crer. E fizeram um documento, um calhamaço, para garantir o Estado impessoal, que é uma coisa impressionante. Eu penso que podia ser um bom exemplo de estudo para nós, de como é que nós operacionalizamos esse termo de despartidarizar um Estado ou apartidarizar um Estado. Tornar um Estado neutral, né? Um Estado neutro perante a sociedade, perante as pessoas. Isto é fundamental para nós. Outra questão essencialíssima
o nosso presidente do Conselho Jurisdicional, ele disse assim, anda-se a falar muito aí de reforma do Estado, nós também no Parlamento não, nós no nosso manifesto colocamos muitos pilares sobre a reforma do Estado, temos, não sei, cerca de 7 ou 8, 9, 10 pontos. Ele disse que, olha, eu resumiria tudo isto num único ponto. Então perguntamos a ele, mas qual é esse ponto? Ele disse, a única reforma que uma vez feita afeta todos os outros setores, diz que é a reforma da justiça. Não, se a justiça for imparcial, autônoma, independente, objetiva, afeta tudo. Afeta a economia, afeta a sociedade, afeta a cultura, afeta o Estado, afeta tudo. Então, de fato, acabamos por essa via dar um enfoque muito grande na questão da reforma da justiça. E uma das questões da reforma da justiça que nós queremos focalizar é a questão do dinheiro. Porque hoje em dia, a supremacia que existe do governo sobre o sistema de justiça é por causa do orçamento. Portanto, o governo controla o orçamento do sistema de justiça. Então, o sistema de justiça não pode, os tribunais não podem funcionar como verdadeiramente um órgão de soberania, porque existe quem lhes controla o dinheiro. Então, o nosso grande enfoque hoje é a questão da autonomia financeira do sistema de justiça. A execução orçamental do sistema de justiça tem que ser profundamente, totalmente, absolutamente autônomo. Não pode acontecer o que hoje é feito. Há um orçamento do Estado que é aprovado e depois o valor que é para o órgão de soberania, que são os tribunais, e para o órgão de soberania, que é o Parlamento, a execução é feita a partir do Ministério das Finanças. Portanto, o Parlamento, quando quer dinheiro para pedir aos deputados para fiscalizar a ação do governo, pede ao próprio governo dinheiro para fiscalizar o governo. Então, às vezes, o governo diz que não tem cabimento orçamental para o Parlamento não fiscalizar o governo. Isto é um absurdo. Isto não pode acontecer. Então, a autonomia financeira para a justiça, isto é fundamental, é a execução orçamental de justiça. A reforma do sistema eleitoral, claro, tudo o que aconteceu em Moçambique, vocês sabem que essencialmente, tem outros fatores, mas essencialmente tem muito a ver com a questão do nosso sistema eleitoral. Tem a ver como é que funciona o nosso sistema eleitoral. Então, nós isso queríamos também. Há várias ideias que não vale a pena aqui estar a levantar, que é um campo muito vasto, muito complexo, mas uma das questões que nós já identificamos, mediante a experiência que nós tivemos, temos que trabalhar um bocadinho na questão do apuramento. Como é que se faz o apuramento? Porque quando há votação, aquele dia em que se vota, normalmente a margem de erro não é mais do que 10%, 15%, mesmo com enchimento. Né? Pode encher como quiser, mas a margem anda para isso, cerca de 10%, a 15%. Portanto, aqueles primeiros editais que são colados na parede ali, mas tem uma certeza cerca de 90%. O que acontece é quando se passa para a fase seguinte, o chamado apuramento intermédio, ou apuramento distrital. Aí que começam as baralhadas. E depois, até o anúncio dos resultados definitivos, às vezes são 3 meses depois. Então, o primeiro resultado e o último, aquilo é 880. Né? É a diferença da noite para o dia. Então, a nossa grande questão aqui é termos que criar um consenso nacional em que permita que o apuramento seja conhecido primeiro online,